Bom, pra gente botar o astral lá em cima, bora ver os incidentes horríveis ocorridos no cinema, tragédias e catástrofes. Locais onde você vai para se distrair Os cinemas são aqueles locais onde você vai para se distrair um pouco da sua rotina da semana, ou até mesmo para assistir aquele filme que você tanto espera. E embora esse local não seja tão famoso por ocorrer coisas obscuras, acredite, existe sim, e na maioria Pera, é em cinemas? Eu achei que era tipo nas gravações dos filmes. Nossa, não vou assistir. Eu tenho mó trauma dessa porra. Mano, eu tenho mó trauma disso. Eu morro de medo disso. De tipo, tô vendo. Não tenho trauma. Trauma não faz sentido dizer que eu tenho trauma. Não tenho trauma. Eu tenho medo. Tenho, tipo, noia, sei lá. Tipo, eu tô no cinema e eu, tipo, vejo um cara lá na frente e falo, mano, se esse cara do nada puxar uma arma e começar a matar todo mundo do nada. Se esse cara do nada fazer isso. Não tem como. Que medo, caralho. Que rolou algumas vezes já. Pô, isso aqui vai aumentar a minha paranoia em 10 vezes. Nunca mais vou conseguir ver um filme tranquilo na minha vida. Vamos lá. das situações que você provavelmente vai ver, você nem imaginaria que isso poderia acontecer. Então é justamente sobre isso que vamos comentar nesse iceberg, sobre os incidentes ocorridos em cinemas. Então bora lá. O primeiro Bad Vibes eu paro, hein? Camada 1. Não tem mais 18 não, né? Não, tá. O primeiro filme da história nem sequer pode ser chamado de filme, na verdade. É o do cavalo. Já que o curta teve uma duração de 46 segundos e apesar da sua simplicidade foi um grande avanço no tempo. Os Ah, não, é um curta. Não é a primeira filmagem, é o primeiro filme. responsáveis por esse feitio foram os irmãos Lumière, que conseguiram inventar o primeiro projetor, que hoje em dia é conhecido como projetores de filme. Tudo isso aconteceu exatamente em 18 de fevereiro de 1895, e por ser um curta, talvez você fique curioso em relação a saber sobre o que tinha nesse filme, entre aspas. E basicamente era apenas algumas pessoas caminhando. Eu sei que não é uma tragédia nem nada, porém para darmos aberturas nesse iceberg, queria deixar como curiosidade adicional. Tragédias e catástrofes. Tinham dois homens caminhando que foram gravados. É bom pra abrir a porta bem. Pelo menos não é bad vibes. De fato surgiu a indústria do cinema. Um homem de 40 anos que foi a um cinema no México, especificamente em Tragédias no cinema. Homem dormindo. Eu assistindo Avengers 2. Tamaulipas, tomou um grande susto ao acordar no cinema e perceber que não havia mais ninguém lá. Quando se deu conta, ele percebeu que na realidade já era bem tarde e todas as salas de cinema já haviam sido fechadas. Em pânico e completamente no escuro, o homem resolveu ligar para a polícia para informar o ocorrido. Mas mesmo após o aviso, o homem ainda teve que aguardar, já que era bem tarde e a própria polícia não tinha chave de acesso para entrar nas salas. Enquanto isso, a polícia ficou pro lado de fora. Tocasse outro filme, desse um filme pro cara esperar, pô. Fala, ô, quantas horas? 2 horas? O que tem aí no cartaz? Esperando a chegada de algum funcionário ou responsável pelo local. Só conseguiram resgatar o homem às 9 horas da manhã. E o meu Mano, alguém já teve a experiência de assistir um filme completamente sozinho na sala? Tipo, você é a única pessoa na sala? Eu já tive a experiência uma vez. Ah, e eu gostei do filme. Eu acho, inclusive, que aumentou a minha experiência de assistir esse filme. Eu tava numa viagem de São Paulo de Porto Alegre pra São Paulo. E aí eu peguei um ônibus e eu tinha que esperar, tipo, 4 horas até chegar no meu avião. Aí eu falei, que se foda, eu vou ver um filme no cinema e depois eu vou pro aeroporto. Eu fui e tava passando o filme Entre Abelhas, que foi dirigido pelo Ian SBF e protagonizado pelo Fábio Porchat. Bom filme, adorei o filme. E a ideia do filme é que as pessoas... O personagem principal, ele começa a parar de enxergar as pessoas. As pessoas vão... Quanto mais tempo passa, menos pessoas ele enxerga e as pessoas vão sumindo literalmente da vida dele. E eu tava, tipo, assistindo um filme sobre o cara vendo todo mundo desaparecer. E eu tava sozinho no cinema. Eu falei, peraí. Peraí, mano. Peraí. O questionamento é: como que nenhum funcionário averiguou o local antes de fechar todas as portas? Alguns dias após ocorrer a estreia do filme do Coringa nos Estados Unidos, inúmeras patrulhas policiais foram chamadas em diversos cinemas, e tudo isso por conta de uma suposta prevenção em relação a algum louco entrar no cinema e cometer algum crime. E tudo isso tinha um certo fundamento, porque segundo alguns relatos, tinha alguns grupos no Facebook onde várias pessoas estavam se organizando para cometer crimes durante a exibição do filme do Coringa.
O investigador Eu tinha a impressão que tinha rolado alguma coisa, não rolou? Ah, foi no do Batman. Nesse recente do Batman? Não? Ah, tá. paranormal Dark Knight. colocou uma câmera em um antigo cinema. Pera, quem? O investigador paranormal colocou uma câmera em um antigo cinema em Nottingham, nos Estados Unidos. E tudo isso por conta de alguns boatos e relatos de ex-funcionários que falavam que aquele cinema era assombrado, e por conta disso esse investigador colocou uma câmera em uma das antigas salas de projeção, captando um movimento que, ao que parece ser, é uma mão puxando uma alavanca de uma carruagem que estava nessa sala, o que comprovaria o que foi dito pelos ex-trabalhadores do local. Pô, tá aí uma campanha do Ordem aí, uma missão do Ordem pronta pra você mestrar. Esse fato aconteceu em Madrid, na Espanha, onde alguns jovens resolveram fazer algumas piadas de mau gosto quando entraram na sala do cinema e decidiram de forma indiscreta ir até a porta de emergência e colocar balaclavas. Todos eles estavam com mochilas que armazenavam armas de brinquedo e dinamite falsa e algumas bombinhas. E quando eles entraram em ação, por conta da escuridão do cinema, não dava pra ver se as armas eram falsas. Ao mesmo tempo, as bombinhas começaram a ser jogadas no Cara, que brincadeira legal! Nossa, que ideia boa, que diversão! chão pra simular tiro. Então, de fato, muitas pessoas começaram a acreditar que, naquele mesmo instante, estava acontecendo um ataque real. Todos no mesmo momento. Puta que pariu. Tem que ser muito... Mano, tem que ser muito anormal pra fazer um bagulho desse, mano. Tem que ser muito anormal. Tentaram correr para a saída, chegando ao ponto de algumas pessoas tropeçarem nas escadas e ficar para trás. Os seguranças do shopping chegaram minutos depois após o ocorrido, e ao que tudo indica, os jovens queriam fazer a brincadeira e sair pela saída de emergência do local, fugindo, né? Mas não contavam com a má sorte da porta estar emperrada, e os mesmos foram presos por conta dessa brincadeira. Se fuderam. Em um cinema do Texas, pertencente à franquia Cinépolis, aconteceu algo bem inesperado, porque enquanto as pessoas se encontravam assistindo um filme do Batman que estava em cartaz, um morcego real começou a voar por toda a parte do cinema. Algumas pessoas ficaram incomodadas com esse morcego e saíram da sala. Enquanto algumas pessoas só acharam muita coincidência, né? Mas ao que tudo indica, esse morcego apareceu, provavelmente porque alguém que estava ali dentro daquela sala levou um morcego e de... Por que não mid offline do Premiere? Ele deletou o arquivo sem querer, porra. Ele deletou o arquivo, renderizou e não viu, pô. De alguma forma, seja na mochila ou na sacola, soltou ele durante a sessão para fazer uma piada. Depois disso, o controle de animais chegou até o local e capturou o morcego para levar até um de seus abrigos de animais. Até hoje ninguém soube quem fez isso, mas a medida de segurança que foi tomada quando estava passando um filme do Batman foi revistar a bolsa ou É o menor policial do mundo. pertence de todas as pessoas que entravam na sessão. Freaks é um filme de 1932, no qual foi muito controverso. É o One of Us, né? É o filme do One of Us, não é? Para sua época, porque o enredo do filme conta com muitos artistas que supostamente foram explorados para fazer o filme, por conta das suas deformidades, passando a sensação de que ser deformado é uma aberração. E aconteceu uma situação na época que pode muito bem representar isso, onde uma mulher que tinha deformidades e que estava esperando um bebê resolveu ir até o cinema para ver esse filme. E se sentiu tão mal por ter uma deformidade que não queria ter a chance de também ter um filho deformado. E por conta disso, ela resolveu abortar seu filho para não correr o risco. Enfim, o filme é bem polêmico mesmo e só quem assistiu sabe de fato como a energia desse filme é estranha. Bro. Um homem denunciou e publicou em suas redes sociais que havia uma infestação de insetos em um cinema da franquia Cinépolis da cidade do México. E tudo isso aconteceu em 19 de agosto de 2017, onde esse mesmo homem resolveu ver um filme, quando de repente ele começou a ouvir um barulho estranho vindo do seu assento. Só aí que ele percebeu que nesse mesmo assento haviam inúmeras baratas caminhando próximo ali do local onde ele estava sentado. E quando o filme acabou, é que ficou mais visível ainda sobre onde essas baratas estavam saindo, porque próximo do local tinha algumas rachaduras que os animais se instalavam ali. A mesma deu o reembolso do filme, e também o direito de um mês grátis para assistir qualquer filme do cinema. Depois de algum tempo ele resolveu voltar ao cinema para ver se o problema tinha sido solucionado, mas continuava deplorável. Ou seja, o cinema não tinha feito nada em relação às rachaduras e coisas assim. Foi quando então esse mesmo homem resolveu publicar vídeos em suas redes sociais mostrando as baratas. Após isso, o cinema teve que fechar suas portas por conta da má higienização do local e cuidados básicos. Doideira. Essa situação aqui é um pouco bizarra, levando em conta que o filme é sobre uma boneca possuída. A Annabelle foi retirada do cinema. Caralho, mano. Vamos lá. Ela não pode nem ver o próprio filme.
Em 2014, na França, ocorreu várias confusões nos cinemas locais entre os jovens enquanto o filme da Annabelle passava na sessão. Na grande maioria, essas confusões aconteciam quando não havia praticamente nenhum adulto nas salas. A grande maioria eram jovens, e os próprios funcionários do cinema já relataram que, além dos gritos e A quem interessa calar Annabelle? susto dos jovens que estavam lá dentro, também havia algumas pessoas que colocavam músicas dentro da sala, jogavam pipocas e refrigerantes para o alto, e gravavam o filme de formas indevidas. E às vezes todas essas coisas acabavam em confusão, né? Por coincidência, isso acontecia justamente no filme da Annabelle, e por isso que o filme foi retirado de diversos cinemas da França. O curioso é que já não é a primeira vez que isso acontece, porque no filme Atividade Paranormal aconteceram situações bem parecidas a essas que eu comentei com vocês. Antrum é um filme lançado em 2018, no qual, de acordo com seus criadores, que através de ter inclusive uma lenda sobre ele, porque em certas partes foi meio que uma lost media dos anos 60 que passou em um certo período de tempo. Mas após isso, nunca mais ninguém ouviu falar sobre ele, até que foi reencontrada e estreada 20 anos depois. E os motivos do filme nunca mais ter sido encontrado após a sua exibição era porque todas as sessões do cinema dos anos 60 que passavam esse filme acontecia algum desastre, como o local pegar fogo ou pessoas morrendo de parada cardíaca. Que isso? E por esse motivo o filme foi esquecido, retirado de Ah, qualquer não. forma O que se possa Krampus não. O Krampus não. O Krampus não! assistir ele. Mas ao que tudo indica, o filme foi encontrado novamente, e em 2018 foi lançado esse mesmo filme com uma versão remasterizada. E pasme, não aconteceu nada dessa vez, comprovando que cada vez mais É porque foi remasterizado, né? Eles exorcizaram e o caralho. aquela história sobre o filme dos anos 60 ser amaldiçoado, na realidade não era verdade. Mas também, segundo alguns boatos de pessoas que afirmam ter visto esse filme alguma vez na vida, o antigo filme no caso, falam que essa nova versão do filme foi completamente modificada, tirando várias cenas, incluindo uma cena snuff que estava presente. O filme Canibal Holocaust foi removido de várias salas do cinema do mundo pela polêmica de se tratar de um filme que possivelmente está disfarçado de ficção. Porque as mortes pareciam tão reais que muitas pessoas começaram a suspeitar que na verdade o filme era uma espécie de snuff. Por conta dessa polêmica, o filme foi retirado do cartaz na Itália, já que o filme é de lá. Após alguns dias desse ocorrido, o criador do filme fez uma entrevista para a televisão com todos os 5 atores que teriam morrido de formas verdadeiras no filme, desvendando assim o boato de ser um filme snuff. Na verdade, Aí tem ele e os 5 atores de óculos escuros sentados assim. Olá, pessoal. Sou eu, o diretor do filme. E eu estou aqui com Roberto. Não é mesmo, Roberto? É sim. Eu sou o Roberto e eu estou vivo. Viu, pessoal? Ele está vivo e não está morto. Não é, Madalena? Ele pega os braços. É sim. Eu sou Madalena e eu estou viva. Bom, espero que tenha ficado esclarecido. Parem de me cancelar na internet. todos os 5 atores que teriam morrido de formas verdadeiras no filme. Mano, como é que alguém vai acreditar que esses atores estavam realmente vivos se o cara é um diretor de cinema? Ele sabe, o trabalho dele é mentir na frente da câmera. Desvendando assim o boato de ser um filme snuff. Na verdade, as cenas só foram bem feitas mesmo. Porém, ainda tem umas lendas que cercam esse filme, já que em uma cena em que uma mulher é matada. Quando as pessoas estavam assistindo um filme por volta das 17 horas, uma parte do sistema de ventilação que estava no teto caiu em cima de algumas pessoas que estavam próximas ao sistema. Após isso, a emergência foi acionada e essas pessoas ficaram extremamente feridas, ao ponto de ficarem internadas por algumas semanas. E a ideia desse ocorrido foi justamente pelas salas de cinema ter ficado muito tempo sem uso, e por conta da pandemia, né? Algumas dessas salas não passaram por uma supervisão na segurança. Jesus Cristo! E novamente, passaram por alguns problemas técnicos. Nesse caso, foi bem grave, né? Então, provavelmente esse cinema não passou por essa supervisão e isso ocorreu. Nos anos 80, um estudante da Índia resolveu fazer uma maratona de filmes de terror. Na estreia de todos esses filmes que estavam em cartaz naquele momento envolvendo esse gênero. O último que ele assistiu foi o filme Aliens de 1986. Ah, esse é o 2, é o Alien 2. E um dos momentos de tensão desse filme acabou resultando com o mesmo homem falecendo. Tudo isso por conta da tensão que ele levou por conta do susto. A adrenalina foi tanta que ele teve uma parada cardiorrespiratória que deixou ele inconsciente. E o cara infartou no Alien. No filme que os funcionários perceberam que ali naquele mesmo local havia um homem falecido. E novamente na Índia, Pô, mas honestamente a culpa não tá nem um pouco no filme, porra. Ele teria morrido com qualquer susto, então, da vida dele. É, tipo assim, se o coração dele parou por causa de um susto de um filme, ele tava prestes a morrer. E aí, o susto foi só um gatilho, tá ligado? Doideira.
Um jovem de 22 anos foi com sua namorada assistir um filme de comédia romântica. E de acordo com as pessoas que se sentaram ao lado desse jovem, disseram que ele ria tanto que em um desses momentos acabou desmaiando. Então sua namorada resolveu chamar a assistência médica que se encontrava do lado de fora da sessão. No fim, quando voltaram, perceberam que o jovem estava morto, ou seja, morreu feliz em outras palavras. Um caso um tanto quanto bizarro. Em um cinema em Ohio, nos Estados Unidos, um dos funcionários do cinema acabou confundindo um filme na hora de projetar na sala. O filme que estava planejado para passar era o Divertidamente, ou seja, um filme infantil. E quando as luzes se apagaram e o filme começou a passar, o filme em específico era o filme A Noite do Demônio 3. Totalmente inverso o público. Isso fez com que os pais imediatamente retirassem as crianças das salas. E indignados com o ocorrido, foram reclamar a gerência. Até que depois de diversas discussões... O Demônio 3! Que medo, caralho. Não é nem o Demônio 1, nem o 2, velho. É o Demônio 3 que chegou de noite. E desentendimentos, o gerente local do cinema resolveu dar ingressos grátis para todas as pessoas que presenciaram essa cena. Pra assistir a Noite do Demônio 4. Esse incidente ocorreu na Pensilvânia, onde um jovem chamado James Joseph Ciarella, de 29 anos, estava irritado com uma família que não parava de falar durante o filme, que naquele momento estava passando o filme do Benjamin Button. Ele resolveu então assim sacar sua arma e atirar em uma dessas pessoas. A questão é que o homem até tentou de formas mais amigáveis resolver essa situação, porque de início... Peraí, onde que foi isso e por que foi nos Estados Unidos? Esse incidente ocorreu na Pensilvânia, onde um jovem chamado James, então mais amigáveis, resolveu essa situação, porque de início ele jogou pipoca nessa família, que ignorou ele por completo. Sendo assim, ele levantou, subiu um degrau, prendeu nos assentos que estavam acima dele e atirou, acertando o pai dessa família barulhenta. E obviamente, depois disso, os seguranças entraram no local e o homem foi preso. E perdeu para sempre o seu direito de portar armas, já que ele era um veterano do Iraque e tinha permissão de utilizar essas armas. Tudo isso aconteceu na Inglaterra, quando uma mãe e seus 3 filhos... Impossível, não. Foram assistir um filme e tudo aparentemente estava normal, exceto quando essa família resolveu ver as selfies tiradas O que é isso, mano? O que? depois de acabar o filme. E acabaram avistando um espectro bem esquisito atrás deles, parecendo um fantasma. Porra, não pode nem ser emo mais e ver filme, mano. E não dá pra saber se é apenas uma coincidência, porque se olhar bem, na verdade parece meio que uma bolsa ou algo assim. Mas é totalmente macabra essa foto. O Zangado não pode nem ir ver filmes, né, velho? Porra, o Zangado não pode nem ver filme mais, o cara fica dando exposed nele, velho. Mas é totalmente macabra essa foto. Cusso é um filme de 2017, e todas as pessoas que viram esse filme no cinema morreram. disseram que era tão nojento e repugnante que deixaram a sessão em menos de 10 minutos de exibição do filme. O mesmo é cheio de surrealismo e tudo que aparece na tela é simplesmente sem sentido algum. É mais um compilado de diversas coisas desagradáveis acontecendo na tela. Muitas pessoas, inclusive, pediram reembolso desse filme. Eu pesquisei na internet, mas eu não quis assistir, justamente porque essas coisas macabras desse tipo e desse estilo não me interessam muito. Mas se alguém já assistiu, deixa aí nos comentários. É a sequência do Cu Sujo, grave aconteceu com uma senhora que foi com seu filho ver o filme dos Incríveis 2 no Equador. Já que essa senhora sentou com seu filho próximo a uma área que tinha meio que uma rampa, eu não sei especificar qual é o nome dessa parte, mas fica ali perto dos bancos da ponta. E o seu filho acabou levantando, porque ele queria ir ao banheiro. O mesmo acabou caindo desse assento por aproximadamente 3,5 metros de distância. Mano, eu não tô rindo do vídeo, eu ri do comentário, porra. Calma. Não, nossa. Pegou errado agora, pegou errado. Eu tava rindo do comentário que eu li! E o seu filho acabou levantando. Eu li o comentário do cara que falou... E todos eles morreram. Eu só li esse comentário. Levantando, porque ele queria ir ao banheiro. O mesmo acabou caindo desse assento por aproximadamente 3,5 metros de distância do chão, o que ocasionou uma hemorragia cerebral no menino, ficando internado no hospital por 3 meses. E mesmo após esse incidente, essa rampa ou vão ali do cinema nunca foi corrigida. E na época... Mano, que porra, mano, que bagulho. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? Internado no hospital por 3 meses. Esse falecimento foi processado pela mãe, por razões óbvias. Tá maluco? Em uma tarde de outubro de 1988... Não, isso aqui vai ser... Nossa, isso aqui vai ser bad vibes. Isso aqui vai ser bad vibes. Tragédia justamente por causa de algumas pessoas que são cristãs, entre aspas.
porque o filme que estava passando era A Última Tentação de Cristo, que é um filme bem controverso à religião, e a maneira que esses cristãos acharam para rejeitar o filme e mostrar suas indignações. Mano, esse é o William Dafoe? Foi entrando na sala de um cinema na França e incendiando os locais. Nessa brincadeira, mais de 10 pessoas ficaram feridas, Tá e maluco. o restante conseguiu sair sem ferimentos. Já alguns acabaram desmaiando por Em 1980 ele já era velho. conta da fumaça. Mas de fato o cinema todo foi incendiado, porque os bombeiros não conseguiram chegar a tempo para apagar o fogo e salvar o local para continuar em funcionamento. Pode crer. Que surpresa. Um grupo de idosos foram ver o filme do X-Men 3 em um cinema nos Estados Unidos. Um deles se chamava Pablo e disse para os seus outros amigos se sentarem na primeira fileira, mas o que esses idosos não esperavam é que naquele mesmo dia, um jovem de 24 anos que estava dentro dessa sala estava planejando um massacre, justamente quando no filme o protagonista apontava uma arma para um idoso. Então, quando essa cena aconteceu, o jovem iniciou o massacre, matando todos os velhinhos que estavam no local e depois o mesmo se matou. Isso aconteceu especificamente em um cinema da Argentina. Tudo se deu início quando alguém entrou dentro do banheiro e encontrou uma sacola branca com algumas coisas bem semelhantes a uma dinamite. Essa sacola foi descoberta por uma faxineira que estava realizando uma limpeza no local. E o pior de tudo isso é que realmente era uma bomba. Mas felizmente a polícia conseguiu chegar a tempo e desarmar ela. Mas no momento que começou a circular sobre essa bomba, os funcionários de imediato começaram uma evacuação em todas as salas, o que resultou em um pânico total, ao ponto das pessoas saírem correndo para fora do estabelecimento e se atropelando na entrada principal. Apesar de, felizmente, não ter ocorrido nenhum óbito, algumas pessoas ficaram feridas por conta desse acontecimento, né? Quando a bomba foi desarmada, descobriram que a bomba se tratava de uma bomba de hidrogênio, com um raio bem grande de alcance, que causaria uma boa explosão, além de deixar vários níveis de radiação espalhados pelo local. Então, se a faxineira não tivesse entrado no banheiro, uma enorme tragédia teria acontecido naquele local, e nunca foi encontrado o responsável por armar a bomba no local. Que porra é essa? Em um cinema nos Estados Unidos, nos anos 90, o filme em cartaz no momento era O Poderoso Chefão 3. E em uma dessas sessões do cinema, uma das coisas mais inesperadas aconteceu, resultando em um confronto com armas. E de acordo com os funcionários que trabalhavam no local, relataram que ao decorrer do filme entrou um grupo de homens estranhos, parecendo pertencer à máfia ou algo assim nessa mesma sessão. E por suas feições pareciam estar procurando alguém, que coincidentemente o que eles estavam procurando era um outro grupo de homens que pertenciam a um outro grupo mafioso. Assim que os homens viram aqueles mafiosos chegando até a sessão, se levantaram das suas cadeiras e sacaram suas armas. Então começou uma guerra de gangue ali, de máfia. E depois disso, todas as pessoas que estavam na sala ficaram em pânico. Pessoas saíram correndo enquanto muitas balas... O cara mandou no chat, imersão total. Os caras assistindo Poderoso Chefão, chega um monte de mafioso e começa a se metralhar dentro da sala, velho. Caralho, cinema 5D pra porra! Puta que pariu! Tiradas pelos homens, terminando com 4 pessoas feridas e a morte de um menino de 15 anos. Puta, aí acabou a vibe. Aí acabou a vibe. O número de vítimas poderia ter sido ainda maior, mas a polícia conseguiu chegar de forma rápida até o local e deter esses homens. Como você deve ter percebido, na primeira camada eu comentei sobre as medidas de segurança tomadas no filme do Joker. Pois então, aqui que dá o surgimento desse cuidado, na verdade. Porque além dos grupos organizados do Facebook, acontece que em 2012 ocorreu um incidente nas salas do cinema em Aurora. Deixou por último. E tudo aconteceu por um jovem nomeado de James, no qual sofria de algumas doenças mentais. Mas mesmo assim conseguiu comprar armas e um colete à prova de balas. Eu só me pergunto como, né? Pra depois ir até uma sala de cinema que... Simples. Assim. Que estava passando o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e resolveu realizar um massacre. Primeiro James jogou uma bomba de fumaça.
E algumas pessoas até acharam que era pra dar um efeito visual, combinando com a estética do filme e tudo mais. Mas não demorou muito para que as pessoas começassem a ouvir barulhos de tiro, e sem piedade nenhuma, o James começou a atirar para todos os lados, fazendo com que todas as pessoas que estavam no local se abaixassem em suas cadeiras. Mas mesmo assim, ele averiguou o local, passando por todos os assentos para ver se tinha sobrado alguma vítima intacta, deixando 12 pessoas mortas e 64 feridas. Nossa, James mano. atualmente se encontra preso, com prisão perpétua, e ele ficou conhecido como Joker, porque assim que ele foi capturado pela polícia, a última coisa que ele disse foi: "Eu sou o Coringa". Mano, eu acho que não pode validar esses mano. Você não pode validar esses mano. Você não pode validar esses mano, velho. Isso era tudo que ele queria. É foda. Mas foi isso. Eu espero que tenham gostado desse iceberg. Não esqueça de se inscrever e deixar um Tamo junto, Joaquinho. Tamo junto.